E nós vamos ler o Salmo 128. Há alguns domingos atrás, algumas semanas eu acho, não lembro, preguei numa sequência dos Salmos 126, 127, 128. E já preguei, lógico, uma mensagem nesse Salmo, mas foi outra mensagem. Então vamos ler este Salmo, o Salmo 128, a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz ou paz sobre Israel. Eu quero convidar você para perceber e relembrar que nós estamos aqui cultuando ao Senhor. E é muito importante nós estarmos reunidos cultuando ao Senhor. E na medida em que cultuamos a Deus, oferecemos a Ele esse culto, mas queremos ouvir a voz dEle. E no momento de culto, no momento de exposição da palavra de Deus, no momento no qual eu e você estamos diante do propósito de Deus para a nossa vida, não apenas para a nossa vida, mas para a sociedade. E há uma coisa que Deus determinou para a sociedade. Deus determinou a importância da família para a sociedade. E é lógico, nós podemos, por exemplo, pensar sobre o poder da família. No contexto como o de hoje, as famílias são desvalorizadas em função das crises, em função dos muitos problemas pessoais, em função do divórcio, em função da banalização da sexualidade, enfim, a família tem sido desvalorizada. Também em função dos nossos pecados, em função dos fracassos do passado, as pessoas olham para a família e não pensam na família como algo que é fundamental para a vida e fundamental para a sociedade. Mas é importante nós resgatarmos o conceito de que ela é fundamental conforme o propósito de Deus. E que se é fundamental conforme o propósito de Deus, eu e você temos de nos conectarmos ao propósito de Deus para que tudo dê certo. Então Deus determinou uma importância fundamental para a família e naturalmente nós podemos pensar na família como uma instituição poderosa. E é importante você lembrar que num primeiro momento, no primeiro lugar, ela tem o poder para fazer nascer no coração das pessoas o desejo de prosperidade pessoal e de prosperidade coletiva. E aí você pode pensar como é o poder de Deus, como a família realmente é poderosa, porque é através da família que Deus quer abençoar vidas e através da família o Senhor quer abençoar a sociedade. Você lembra quando Deus chamou Abraão, o que foi que ele falou? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus sempre teve como alvo a família. Nós já conhecemos a história de Adão e Eva. Deus criou o mundo, mas Ele criou o primeiro casal, Ele criou esta primeira instituição que foi o casal, o lar e a família. A primeira instituição criada por Deus. Então você não pode perder de vista que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, colocou para a família como algo, uma instituição essencial e fundamental. E a família tem o poder de gerar no coração das pessoas o desejo de prosperidade e também o desejo de prosperidade para toda a nação, para a coletividade. Neste salmo aqui, nós vemos uma família feliz e abençoada. Diz que, assim, para aquele homem, para aquele indivíduo, você comerá do fruto do teu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Essa prosperidade tem a ver com aquele indivíduo que coloca Deus como prioridade, que tem o Senhor como prioridade na vida. E eu quero lembrar a você que essa prosperidade está relacionada à bênção da cidade. Diz assim lá o versículo 5, a parte final, que o Senhor desde Sião, te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Então há uma relação entre Sião, uma referência à própria cidade de Jerusalém, e
pode ser uma referência ao templo, mas de qualquer forma é o lugar de onde Deus vai ministrar bênção para aquele que teme a Ele, e Ele vai contemplar a prosperidade da cidade. E aí eu quero que você perceba o seguinte: um indivíduo não pode fazer uma sociedade feliz e fazer uma sociedade próspera, mas esse indivíduo pode sonhar com a prosperidade da sua cidade, com a prosperidade da sua Jerusalém. E é importante você lembrar que o Senhor estabelece aqui um propósito e uma direção, através do indivíduo que deseja a prosperidade da cidade. O Senhor também diz que é também através da prosperidade da cidade que esse indivíduo será abençoado. Você lembra quando o povo chegou no cativeiro? O Senhor disse para aquele povo, eles chegaram no cativeiro, terra estranha, separados da terra dele, cada um longe da sua casa, longe da sua terra, longe da sua família. E você vai dizer: pastor, o que é que o senhor está querendo lembrar? Ele disse: orem pela paz da cidade e trabalhem pela prosperidade da cidade. Prosperem aqui, plantem vinhas, constituam família, tenham filhos, não fiquem desanimados e prosperem, porque na paz da cidade, na prosperidade da cidade, vocês terão paz e vocês terão prosperidade. Então esse é um mandamento de Deus para o seu povo, e nesse salmo nós vemos um homem que é próspero porque teme a Deus, mas esse homem que é próspero, ele é levado a amar a família, mas ele é levado a desejar a prosperidade da cidade. E eu quero convidar você para não ficar desanimado. E às vezes nós pensamos, irmãos, e sabemos da importância da nossa cidade e da nossa cultura sobre nós. E às vezes eu fico pensando assim: meus irmãos, já contei isso aqui, quero contar de novo. Há alguns anos atrás, tínhamos aqui um homem que trabalhava em São Paulo, a filha dele era uma menina no colo dele, e ele ia para São Paulo e voltava para cá, estava aqui com a gente, a família, a esposa estava aqui com a gente, eles se mudaram para São Paulo. Ela deve ter 21 anos, 22 anos, já está casada, já tem um emprego que ela viaja, ela prosperou e ela já fez o financiamento do imóvel dela. Não é porque ela mudou, é porque ela mudou para São Paulo. Mas é importante nós percebermos que, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, por conta da destruição da economia do nosso estado e da nossa cidade, nós deixamos de sonhar e deixamos de pensar na mudança para a nossa cidade, para o mundo. Mas nós não podemos perder de vista, que eu e você temos de fazer a nossa parte. Eu e você temos de pregar o Evangelho, eu e você temos de sonhar, e nós, quando olhamos para toda a desgraça e toda a destruição da sociedade, é por conta do pecado do homem que, como diz o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que quando uma sociedade é liderada por homens justos, o povo é abençoado, mas como uma sociedade é liderada por homens pecadores, o povo sofre. Então é importante você lembrar que nós temos de levantar homens tementes a Deus, para que façam a diferença na sociedade. E onde esses homens tementes a Deus serão levantados? De onde essas mulheres tementes a Deus serão levantadas? Serão levantados de nossas famílias, da família daquela mulher que teme a Deus, da família daquele homem que teme a Deus. E é importante você entender que esse é o propósito de Deus. Deus estabeleceu a família como uma instituição fundamental para a sociedade, e Ele quer abençoar a sua vida através da família, mas Ele quer abençoar a sociedade através da família. Deus quer abençoar o mundo, e não tenha dúvida, o Senhor escolheu que isso deve acontecer através da família. Por isso nós temos uma campanha no mundo hoje, uma campanha no mundo que é para desconstrução da tradição judaico-cristã. E é importante você perceber que nessa desconstrução da cultura judaico-cristã, nós temos diante de nós esse propósito claro de desconstruir a família. Então olhe para o mundo. Olhe para as crises do mundo, olhe para as crises que nós temos vivido no Brasil, para a crise da violência, enfim, para tudo mais. É por conta, não tenha dúvida, da desvalorização da família, famílias disfuncionais, famílias destruídas, famílias de pessoas separadas, famílias que são educadas fora do propósito de Deus. E a família, conforme o propósito de Deus, não precisa estar numa igreja. Uma pessoa que luta pela sua família, que luta pelos seus filhos, filhos que obedecem a seus pais, isso nós encontramos em qualquer cultura, e essa marca o Senhor já deixou no coração de cada ser humano. Então não perca de vista
que a família tem o poder para impactar a sociedade, porque no contexto da família, pessoas são levadas a prosperar, e essas pessoas que são levadas a prosperar, elas sonham e oram e trabalham pela prosperidade da cidade, porque é na família que o pai educa os filhos, que os pais educam os filhos, e que preparam os filhos para fazerem a diferença na sociedade. É lógico que você e eu temos uma visão diferente dos judeus. Os judeus tinham uma visão coletiva, de coletividade, de importância da nação, de importância de todo mundo em favor de todo mundo. Eles tinham uma visão de coletividade. Os judeus, um judeu queria ter muitos filhos, e tendo muitos filhos, a família prosperaria, não apenas a família, mas eles teriam soldados para a guerra, eles poderiam continuar prosperando, lutando, defendendo a sua pátria, defendendo a sua nação. Então isso estava presente na mente de um judeu, não está presente na nossa mente, mas é importante você perceber, você que é cristão, que esse é o propósito de Deus. A família é uma instituição poderosa, porque ela tem o poder de fazer nascer no coração de cada pessoa de dentro da família a capacidade de prosperar e o desejo de ver também a prosperidade coletiva. Sei que você pode pensar de muitas maneiras, mas eu já contei um exemplo de um moço que hoje tem uma instituição grande aqui em São João de Meriti e que prospera bastante. Mas ele, quando começou a trabalhar, é uma estética automotiva. Ele, quando começou a trabalhar, ele disse que começou a trabalhar com um cartaz de papelão e com um aspirador de pó emprestado. Poucos anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois, na verdade, a gente pode arredondar, ele tem um negócio próspero em São João de Meriti, e se você quer fazer um trabalho bonito com o seu carro, né, não apenas de limpeza, mas de estética, de revitalização de pintura, você pode procurar. Mas ele começou com um lava-jato. Então, quero lembrar a você que você tem que olhar a sua própria história, a tua história de prosperidade, e essa história de prosperidade que está presente no seu coração também vai impactar a sua filha, o seu filho, vai impactar a sua esposa, vai impactar as pessoas. Não fique desanimado, não fique abatido, sonhe com prosperidade e com coisas maiores. Nós temos um menino que é um cantor sertanejo, e ele é um ator, mas ele estava falando sobre os conceitos que ele tem de vida. Ele chegou a participar da novela Pantanal, mas ele não era um artista de televisão. Ele decidiu levar uma vida simples. Ele não só decidiu levar uma vida simples, mas ele queria viver de maneira simples, porque ele encontrou uma nova maneira de definir o que era riqueza. Ele disse que montou uma lojinha, e na lojinha que ele montou, ele foi assaltado. Mas ele disse que riqueza, para ele, e a loja era para vender queijo, porque ele é de Minas Gerais. E ele disse que riqueza é ter algo para oferecer para as pessoas, que as pessoas vão ter que pagar e querem pagar por aquele produto. Ele parou para pensar sobre isso, e ele, lógico, ficou decepcionado porque foi assaltado 2 vezes, e ele decidiu fazer o seguinte: ele pegou uma rural, colocou queijo numa rural, e ele disse: eu vou andar de cidade em cidade. Se eu encontrar 20 pessoas que querem assistir o meu show e puderem para cá pagar para assistir o meu show, e isso vai garantir o meu sustento, eu vou estar feliz. E ele escreveu uma música que é caminhoneiro, que diz o seguinte: riqueza é gastar menos do que se ganha, fazendo tudo que se gosta, ou fazendo tudo que gosta. Então é importante você perceber que ele definiu um caminho para ele. E é importante você perceber que, definindo aquele caminho, de andar de cidade em cidade, cantando, interpretando, fazendo shows, vendendo queijo, voltando para casa para uma vida simples, ele apenas encontrando o seu sustento e fazendo algo que ele gostava, olha só, ele agora é conhecido, é famoso, uma porta foi aberta e ele chegou a participar de uma novela. Então é importante você perceber que é assim que o Senhor trabalha. Essa é a lei de Deus, esse é o princípio de Deus. Encontre o seu caminho, encontre o seu rumo, mas seja feliz, verdadeiramente feliz, que haja em você um conceito de prosperidade, ainda que um conceito de prosperidade como o dele, mas um conceito de prosperidade, e seguramente, através do teu trabalho, da tua simplicidade, da tua dedicação, outras portas o Senhor trará para a sua vida.
Mas a família é poderosa não apenas porque faz nascer no coração de uma pessoa e o desejo de prosperidade. E é lógico que ele tinha filhos, e ele voltava para casa para sustentar os filhos, para cuidar da família, para gerar prosperidade para a família. Ora, esse é um processo maravilhoso para a sociedade. A sociedade precisa da família para prosperar, e a sociedade que prospera também abençoa a vida da família. E é importante você não perder de vista que a família é importante, porque Deus estabeleceu sim para a família o poder de fazer nascer no coração de cada pessoa o desejo, eu posso até dizer, a necessidade de prosperar e o desejo e a necessidade de ver a prosperidade da sua cidade. Mas tem um outro quadro maravilhoso que caracteriza o poder da família. A família, conforme a vontade de Deus e de acordo com a vontade de Deus, ela tem o poder de irradiar felicidade. Olha só o que diz o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele tem o temor, mas ele tem a sua caminhada construída conforme a vontade de Deus. Olhe para essa família do Salmo 128. É uma família próspera, tem esposa, tem filhos, eles já venceram etapas, as crianças já estão ao redor da mesa. Olha a figura que ele usa para falar da felicidade naquela família. Ele fala da videira, ele fala da oliveira, que eram árvores com frutos importantes para a economia daquele povo e daquela sociedade, mas também símbolos de fertilidade e de comunhão entre o amor, do amor entre o homem e a sua esposa. E aí é importante você perceber que ele fala da videira e da oliveira, mas ele diz também que os filhos estão ao redor da mesa. Mesa não é apenas para nós como um lugar de refeição no conceito deles. Mesa tinha a ver com relacionamento para eles. Mesa é um local de comunhão. Mesa é um local de intimidade. E ele diz que essa mulher está no interior da casa e os filhos estão ao redor. Ela está feliz como mãe, está feliz como dona de casa, está feliz como esposa, e a felicidade daquela família. Então é importante você lembrar que aquela família pode irradiar felicidade. Mas sabe por quê? Porque o alvo da família, é lógico que você pode se... Família é um lugar de você encontrar felicidade. Mas é importante você lembrar que o alvo da família é andar com Deus. O alvo da família é servir ao Senhor. Então, se você quer bênção para o seu filho, chore pelo seu filho, trabalhe pelo seu filho, mas invista oração, joelho dobrado, clamor ao Senhor e tudo que você puder fazer para que o seu filho, para que a sua filha creiam em Jesus e tenham um compromisso com o Senhor, porque como diz o versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sociedade quer arrastar os seus filhos, a sociedade quer te distanciar de Deus, e é importante você lembrar que não importa se você foi atingido pelo adultério no seu casamento, pela infidelidade no teu casamento, e de repente você é infiel à sua esposa, de repente você tem pecados na sua caminhada, ou você conhece pessoas que estão vivendo assim, não importa, o que importa é que eu e você precisamos fazer a vontade de Deus, viver conforme a vontade de Deus, porque é vivendo conforme a vontade de Deus que a nossa família será abençoada, que haverá felicidade no marido, na esposa, nos pais e nos filhos, que, lógico, vão poder olhar para a sua família, vão falar, usar a figura da oliveira, da videira, da família reunida em torno de uma mesa, porque há felicidade na família. E eu quero lembrar a você, muitas coisas eu poderia lembrar, mas eu destaquei aqui as colocações de Gary Smalley, que ele fala de 5 qualidades de um casal estruturado. E das 5 qualidades que ele menciona de um casal estruturado, que é lógico, a gente tem que conversar muito tempo sobre isso, assim, ter expectativas claras e bem definidas, manter uma comunicação compreensível e significativa. Esse negócio de comunicação compreensível e significativa é um problema sério, porque você fala um negócio, a mulher fala, o homem entende outra coisa. A mulher fala um negócio, o homem fala, a mulher entende outra coisa. Mas um casal bem estruturado, tem expectativas claras e bem definidas, mantém uma comunicação compreensível e significativa. Ele diz assim, participa de um grupo de apoio. Dentre as ideias de participar de um grupo de apoio, a pessoa pode encontrar no grupo de apoio até aquele amor que não teve família. Agora ele diz uma coisa, isso aqui afeta a comunicação.
reconhecer seus problemas emocionais e pessoais e saber compensá-los. Tem muita gente que não reconhece quais são os seus problemas pessoais, emocionais, e não sabe compensá-los. Então, dificulta a comunicação. Mas a quinta qualidade é viver em comunhão com o Senhor Jesus, vendo-o como sua fonte de vida. Ah, que coisa linda! E é importante lembrar que essas 5 qualidades estão escritas no livro Seven Promises, que é um livro que já está em português, para os homens, o homem e sua família. E ele diz que você, homem, deve investir tempo com a sua esposa, para que você estruture o relacionamento com a sua esposa com base nesses princípios. Serve para você que está namorando, serve para você que está noivo, serve para você que quer casar, porque realmente nós, eu e você, temos de estar preparados. Mas é importante você lembrar que essa família irradia felicidade. Mas sabe qual é a fonte de felicidade dessa família? A fonte de felicidade é o Senhor. O Senhor é a fonte de vida. Jesus é a fonte de felicidade do homem. É a fonte de felicidade do coração do homem e da mulher. É a fonte de felicidade do coração dos filhos. Então essa família vai irradiar felicidade. Então você percebe por que a família é uma instituição poderosa? Porque as pessoas vão olhar para a minha família e para a sua família e vão ver o agir de Deus, as obras de Deus, os valores de Deus, a presença de Deus. Elas serão impactadas e você precisa perceber que famílias felizes têm pessoas felizes, trabalhadores felizes, professores felizes, empreendedores felizes, empresários felizes. A felicidade, a estrutura abençoada da família vai irradiar a felicidade que toca nos corações e espalha para toda a sociedade. Mas o poder da família, a família tem o poder, ela é poderosa porque ela tem o poder de impactar gerações. E aqui eu quero te desafiar a olhar para a tua família e assumir o compromisso que você não vai pensar apenas nos seus filhos, mas que você vai pensar nos filhos dos teus filhos. Como ele diz aqui, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. O que ele está dizendo é que você, esse homem, essa família, vai ver a bênção de Deus sendo transmitida de geração para geração. Não é apenas a ideia de ver os netos, mas de ver os netos abençoados. Eu preciso dividir com os irmãos algo que eu já percebi. Nós tínhamos no passado homens de Deus que iam para a igreja com paletó e gravata. Era essa época. Que serviam ao Senhor, que cantavam hinos dos cultos dos lares, que faziam cultos ao ar livre. Homens de Deus que liam a Bíblia. E é importante você perceber que tínhamos 2 grupos distintos. E aí, os filhos já não são como os pais. E os netos já estão constituindo família completamente diferente. Aí tem divórcio, aí tem gravidez antes do casamento, aí já não vão mais à igreja. Eu percebi isso, mas eu também já percebi famílias que têm o avô, tem o filho, tem o neto, tem o bisneto, e eles estão seguindo um rumo, servindo a Jesus, famílias estruturadas, famílias prósperas. Então quero convidar você, não apenas a pensar na prosperidade espiritual imensa de Deus sobre os seus filhos, mas sobre os seus netos. Então aquilo que você está fazendo vai valer a pena, mas você precisa lutar por isso. Eu quero ler com você, e nós vamos ler juntos Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Vamos então ler juntos. Eu vou ler um versículo, ela vai projetar ali, e depois, eu não dei o texto para eles, né? Mas ela é rapidinho ali, ela já encontrou. Eu leio um versículo, você lê o outro. Vamos lá? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? No seu coração. Quais são as palavras? Ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isso você vai colocar no coração. Aí ele continua dizendo, agora é vez de quem lê? Vamos lá, o versículo 6, pode ser o anterior. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Versículo 7, vocês leiam, por favor. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão,
e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Só para resumir o negócio, você não pode fazer isso levantado, sentado, andando, porque você tem que trabalhar e você tem que dividir, de repente a mãe trabalha, a esposa trabalha, mas você também deixa seu filho várias horas na escola. Ele fica várias horas na escola e ele depois da escola normal, ele vai para a escola de inglês, e da escola de inglês ele vai para a escola de arte, e o seu filho está onde? E aí aquela orientação que a Bíblia diz, que o tempo todo você tem que orientar seu filho, você já não consegue. E quem é que está orientando seu filho? Vou fazer uma pergunta aqui para os homens. Onde foi que vocês viram pela primeira vez uma revista pornográfica? Pode ter sido na sua família, um tio levou, um pai, mas deve ter sido na escola. Onde você ouviu falar de sexo antes do casamento, que era normal e que você deveria fazer, geralmente é na escola. E aí você sabe que os coleguinhas estão lá influenciando os nossos filhos, não apenas os coleguinhas. Hoje tem um negócio, quem é que ensina que dia das mães não é dia das mães, é dia do cuidador, é o professor, e ele está lá o tempo todo, durante muitos anos, sendo impactado, influenciado por gente de fora. Essa não é a vontade de Deus. E aí o pai perde a perspectiva e a possibilidade de caminhar com o seu filho, de ensinar o filho e orientar o filho. Mas é lógico, você vai dizer, pastor, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que deixar meu filho para a escola. Então faça o seguinte, pai e mãe, acenda uma antena, fique muito ligado, arranje uma escola decente para você colocar o seu filho e tome cuidado, e tome muito cuidado, e redobre o cuidado. Vou fazer o seguinte, jejue, você está jejuando pelo seu filho uma vez, então jejua 2 vezes na semana, ore mais pelo seu filho, estude mais com o seu filho, prepare o seu filho, porque não tenha dúvida, aquilo que você ensinou ao seu filho vai fazer diferença na vida dele. Você lembra, hoje pela manhã falei sobre Ana, e nós vemos Samuel. Samuel não foi educado pela mãe, Samuel foi consagrado pela mãe, e ele foi educado lá para servir ao Senhor. Lá onde ele foi educado, tinha os filhos do líder dele, os filhos de Eli, que eram pecadores, que se envolviam sexualmente com mulheres e que roubavam as ofertas. Mas Samuel não se deixou levar pela influência dos outros. Então você também pode orientar os seus filhos de tal forma que eles estarão firmes e não se deixarão levar pela influência dos colegas, nem pela influência dos professores, porque bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme ao Senhor vai ensinar o filho a temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Mas para terminar, falando sobre o poder da família que causa impacto para gerações, quero lembrar que é um versículo da palavra de Deus, que uma geração anunciará à próxima geração as maravilhas de Deus, como nós vemos no Salmo 145. Então, se tem algo que a igreja precisa fazer, se tem algo que eu e você temos de fazer, é realmente influenciarmos a próxima geração e as próximas gerações para que elas conheçam a Deus. Há uma expressão muito maravilhosa no livro de Samuel que dizia que os filhos de Eli não conheciam a Deus, mas também há uma expressão maravilhosa no livro de Samuel que diz que Samuel também não conhecia a Deus, mas chegou o tempo que Deus falou com Samuel e Samuel passou a ter intimidade com Deus. Então, que assim como Deus falou com Samuel e ele foi um menino que ouviu Deus e teve intimidade com Deus, que o teu filho tenha intimidade com o Senhor, que a tua filha ouça a voz de Deus e que esse seja um alvo claro e que verdadeiramente isso aconteça na sua vida. Mas eu quero então te exortar e lembrar a você que a família tem o poder de impactar gerações, e que você então continue lutando pelo seu filho, lutando pela sua família, que você não pense apenas no seu filho, mas que você pense no futuro deles, nos seus netos, para que você possa celebrar a salvação de Deus na sua descendência. E aí nós vamos ler Juízes capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Eu vou abrir aqui. Eu não avisei para ela, não entreguei os textos lá para que ela pudesse separar, mas nós temos aqui, eu tenho aqui separado o texto de Juízes. Bom, vamos lá, ela já colocou. Vamos então ler juntos, meus irmãos? Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Sabe o que é o contexto? Que Josué, enquanto Josué estava vivo, o povo servia a Deus. Mas depois que Josué morreu, e depois que a galera que estava junto com Josué também morreu, se levantou uma geração que não seguiu a vontade de Deus. Então é importante você lembrar que na terceira geração, há um risco para que a terceira geração se desvie da vontade de Deus. Então que você se aproprie do propósito de Deus, eu e você, de lutarmos por nossas famílias, sabendo que a família é poderosa, porque ela tem o poder de impactar gerações, para que os nossos filhos sirvam ao Senhor, os nossos netos sirvam ao Senhor, os nossos bisnetos sirvam ao Senhor. E assim eu quero terminar com você, lembrando essas verdades desse salmo. Ele destaca uma família feliz e abençoada. Uma família feliz e abençoada porque teme ao Senhor. E essa família feliz e abençoada é uma família próspera e que contempla a prosperidade da cidade. É uma família próspera que sonha com a prosperidade da nação. É uma família próspera que sonha com a prosperidade da pátria, do norte ao sul, do leste ao oeste. E é importante você entender que esta é a vontade de Deus e que o Senhor decidiu que uma das maneiras de Ele abençoar a sociedade é através da família que vive conforme o propósito dEle. Mas não apenas tem a ver com prosperidade, tem a ver com felicidade. Esta família é uma família feliz, ela irradia felicidade. Ela irradia felicidade porque tem o Senhor, tem temor ao Senhor. É uma família que irradia felicidade porque conhece a Jesus. Mas a mulher é feliz, os filhos são felizes e as figuras que são usadas para aquela família indicam claramente que ela era uma família feliz. Então que você saiba que é propósito de Deus, que a sua família, que haja felicidade na sua família, ajuste na sua família, que a sua família seja bem estruturada, a minha família seja bem estruturada, que nossas famílias sejam bem estruturadas. E se nós erramos, meus irmãos, se nós erramos, nós podemos corrigir e consertar a partir de agora, porque a família tem o poder de irradiar felicidade, felicidade que alcança a galera da família, mas felicidade que é espalhada para outros lugares, para outras pessoas. E você pode pensar, há uma música antiga que diz assim, se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, compreensão e harmonia. Essa música é antiga, da época do meu avô. Não sei se vocês pegaram essa música, mas eu também posso dizer que, como seria bom para o mundo se nós tivéssemos famílias felizes, bem estruturadas, tendo Jesus Cristo no centro. Então, se assim está acontecendo na sua família, louve ao Senhor, continue celebrando. Mas eu sei que eu e você podemos pensar em algo. Nós podemos pensar numa felicidade maior, num ajuste maior conforme a vontade de Deus. E pensando nesse ajuste maior conforme a vontade de Deus, nós temos de pensar nos nossos filhos, mas também nos nossos netos, porque nós temos que pensar em impactar gerações. Esse é o alvo de Deus. O alvo de Deus é impactar gerações. Como ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como diz a palavra de Deus, uma geração anunciará a outra geração as maravilhas de Deus. Então o que eu e você temos de fazer com as nossas famílias é anunciarmos as maravilhas de Deus, para que as próximas gerações vivam conforme a vontade de Deus. E é importante você perceber que se nós temos sofrido muito, é porque falhamos no passado, nós como povo brasileiro, mas nós podemos sonhar com um futuro melhor, porque ao nos ajustarmos à vontade de Deus, o Senhor moverá a bênção para nós, individualmente, para nossas famílias e para a nossa sociedade. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe, que haja ânimo, alegria, paz e esperança no teu coração e no nosso coração. Amém?